Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo. Falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa quarta-feira, eu tenho a presença do vice-presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas. Mas o nome é difícil, hein? É complicado. É federação. E eu vou explicar por que é difícil. É a Vecchiaia. Vecchiaia é bruta. Federação. E hoje eu estive de manhã, João. Meu pai operou a catarata ontem, lá na Med Center. Quero até aproveitar, o Evandro vai me permitir antes, mandar um abraço à equipe da Med Center, na pessoa da Dona Odília, que nos recebeu muito bem lá, um lugar muito importante para a região. Um atendimento bastante agradável. Então fica um abraço aqui à Dona Otília, e a toda a sua equipe lá da Med Center. E o meu pai passou pelas mãos do Marcos Alonso, não é? Marcos Alonso, que é um grande oftalmologista, operou a catarata. É uma simpatia, né? Com as piadas dele, é um barato. Diz que é o rei das veinhas. Ah, é? As veinhas todas amam o Marcos Alonso. E mandar um abraço para ele. E eu aproveitei hoje no retorno do meu pai e o Marcos falou, olha, vai ter que usar óculos. Eu só usava para ler, mas agora eu estou sentindo necessidade, entendeu? Então eu estou com esse óculos aqui, bom, né? Vamos ver se... Agora vamos falar corretamente. É vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, Evandro de Lima, gentilmente aqui no programa, ele que está fazendo uma visita à Baixada Santista. E para me ajudar a fazer o programa, meu amigo João Vilela, gentilmente vindo ao programa. O João, que nós demos uma prensa no João no último programa, que você não era filiado ao CDL, né, Ainda João? não sou, Augusto. Tem que filiar, João. Preciso fazer isso. Eu me lembrei essa semana, falei, não é? fazer lá e me filiar. Nicolau não tá dormindo já há uma semana. Lá, Nicolau, que já é muquirana, não tá dormindo há uma semana. De que você não se filiou. Quantas lojas você tem hoje? Tenho duas. Duas lojas. Eu tirei as do shopping. E agora é só lojas de rua. Então, Design Gallery. Design Gallery. E olha que tem cada... A minha mulher pegou um negócio lá, que eu falei, mas pra que isso? É uma tesoura que gruda na geladeira. Ah, é ótimo. Pra quê? Mas pra quê? Pra você não perder a tesoura, ué. Porra, mas tu não sabe onde tu guarda uma tesoura? Não, mas... Eu tô na geladeira, uma tesoura. Eu olhei e falei, deve ser um adesivo, né? Falei, minha mulher... Aí você tá precisando de óculos, pensou que fosse adesivo. Eu pensei que fosse um adesivo. Aí eu vi que é uma tesoura bem bolada, né? É, bacana. Ela fica na lateral, numa necessidade. É verdade. Cada vez menos tem menos armários nas casas, alguns menos gaveta, menos espaço. Então, é verdade. Onde você tiver opção... Mas a que eu mais gosto é o pegador da pizza. A pegador de pizza. Aqui cortador. Cortador. Que você tesoura que corta a pizza. A tesoura que corta aquilo é sensacional. É tem que dar uma grana, viu? Porque realmente é um utensílio útil. Todo dia que a gente imagina não vai chegar nada novo, chega alguma coisa e fala assim, puto, que ninguém pensou. O mais recente agora, que eu falei, pô, ninguém pensou nisso antes. Colher de sorvete com antiaderente. Olha que interessante. Com antiaderente já cai a bolinha lá É verdade. Tranquilamente no sorvete. Que legal. Antiaderente, o material que é feito... o metal é com antiaderente, então você já passa... E é tudo chinês, Não, João? tem de tudo, o Brasil está conseguindo... O Brasil tem muita coisa, legal. Augusto, muita coisa. Às vezes, o duro do Brasil é o seguinte, você vai na feira no exterior e você encontra marcas brasileiras muito super legais lá e você não conhecia aqui. Você vai lá para fora para conhecer aqui dentro. Muita coisa europeia. Hoje não tem essa questão muito de algum lugar. Cada lugar tem Eu estou te falando isso porque o Jonathan e o irmão dele, que está me fugindo agora o nome, estiveram na China. E ele estava me dizendo, Evandro, que ele ficou surpreso, porque ele foi numa feira de imóveis e os preços não é barato. O cara acha que vai levar de baciada. Não tá assim não, né? Não, e não é há muitos anos isso. O Jonathan e o Thomas. Não é há muitos anos isso, a diferença. A classe A da China, apesar de ser, o pessoal falar, lá tudo é barato, mas a classe A é caro lá, nós estamos falando de milhões de pessoas, né? Então a classe A, que é pequena, mas... por ter muita gente lá, representa muito. E tem muitos móveis, por exemplo, eu sou lá de São Bernardo, né? Tem muitas lojas de móveis. Lá você trabalha com móveis também? Não, só com loja de bateria automotiva. A sua atividade é bateria automotiva, isso, legal. Mas as lojas de móveis exportam muito para a China. E produtos com valor agregado. Daqui do Brasil? Daqui do Brasil. Olha que interessante. Sim, é uma das coisas que a gente descobre fora,
é quanto a gente tem de indústria aqui forte, a gente nem imagina. Eu tive na IKEA uma vez, a IKEA é uma mega loja, uma marca sueca que tem no mundo inteiro, e muitos dos móveis fabricados no Brasil são vendidos na IKEA. Olha só. Feitos em Santa Catarina. Nós temos uma indústria muito forte. Se não derrubar... Paraná, né? Paraná. É incrível como a nossa indústria é forte, porque batem tanto nela e a gente consegue ainda sobreviver, que é uma coisa de louco. Você sente isso, Evandro, assim, no contato com outros associados do CDL, atua em vários segmentos, né? Esse descrédito da indústria brasileira. Primeiro quero te dar boa tarde, obrigado pela participação. Eu creio que antes da gente entrar efetivamente nessa questão dos CDLs, né, o comércio está desacreditado da indústria brasileira ou ainda não? Não, o comércio da indústria, ela de certa forma, ela ainda é favorecida, né? Seja pelo governo ou pelas situações. Quem sofre mesmo é o comerciante. O comerciante é a ponta, né? É aquele que deu crise e é o primeiro que sofre, é o primeiro a demitir. É o primeiro que apanha. É o primeiro a demitir, quando cria imposto é o primeiro que paga, né? Porque você vê incentivos para a indústria automobilística, incentivos para a linha branca. É o soldado que vai à guerra, exatamente. Né? Nós vamos na guerra na frente de batalha ali. Infantaria. É a infantaria. É o primeiro que apanha. Tiro mesmo, né? É o primeiro que apanha é o comércio sempre. E o pequeno comércio principalmente. Que é o que mais sofre. Que é o que mais apanha. Né? Mas a indústria em si, ela tem também, obviamente, seus percalços, né? Lógico. Mas nós temos uma indústria, pelo menos uma base industrial consolidada. Né? Como o João falou, a gente tem muitas indústrias que nem nós aqui no Brasil sabemos que fabricamos. Né? De produtos que nós fabricamos. E exportamos muita coisa. Né? Depois dos últimos governos que incentivaram esse tipo de atividade, né? Nós temos muita empresa do Brasil exportando. Eu fui secretário de Relações Internacionais lá da Prefeitura de São Bernardo. E você vê uma prefeitura como São Bernardo, tem uma secretaria de Relações Internacionais. Você foi na administração do Marinho? Do Marinho, né? E saí também em função de campanha, né? E aí, né, naquele período, o pessoal perguntava, nossa, mas uma prefeitura que nem São Bernardo tem uma secretaria de Relações Internacionais? Nem o munícipe sabia disso. Né? Mas para que isso? Para você incentivar pra fomentar importação e exportação de produtos. São Bernardo ainda ainda tem esse viés do comércio de imóveis forte ou diminuiu um pouco? Não, do comércio de imóveis sim, a gente também fabricava. Sim, né? mas isso deu uma... Deu uma caída e foi mais para o sul, né? Mas as lojas ficaram. Ficaram e muito fortes. Veículos também. São Caetano tem muito isso, não, né? São Bernardo. Nós temos 5 também? montadoras em São Bernardo. Não, né? não. Comércio de veículos, aquelas lojas, tal, é mais São Caetano ou São Bernardo? Não, é mais São Bernardo. São Bernardo também? Porque como você tem muita fábrica lá, você meio que... Então o parque metal mecânico é muito grande. Né? Então você tem os fornecedores de autopeças, você tem o fabricante e você tem os comerciantes que revendem aquilo que é fabricado. Né? Hoje, qual é o objetivo da federação no sentido de defesa dos seus associados, defesa dos comerciantes, que são, acho que, um dos principais empregadores, não é? Porque você tem centenas de estabelecimentos comerciais, 1, 2, 3 funcionários, né? Exatamente. Olha, o comércio, de forma geral, ele é muito forte no estado todo. Né? Então, o que nós da federação defendemos? Primeiramente, a gente defende uma redução de impostos. Tá. Né? Porque para quem é lojista, né, João? É verdade. Sabe o quanto é difícil você manter a porta aberta. Né? Então é muito complicado isso. Então a gente defende... Mesmo com o Simples? O Simples, acho que deixou de ser simples há um bom tempo. É complicado. Primeiro vamos dar um nome para complicado. Para complicado, não é mais bacana. simples, né, João? É mesmo? Quando o governo criou o Simples, por pressão do empresariado de forma geral... ele deu com a mão o Simples e tirou através da subvenção tributária. Então a subvenção tributária é o grande gargalo dos comerciantes hoje, principalmente dos pequenos. Porque o pequeno é quem mais emprega, o comércio emprega, né? Mas você tem, quantas lojas você tem, por exemplo, aqui em Santos, né? Aí você fala assim, mas uma loja grande, uma Casas Bahia, um Extra, emprega bastante? Emprega, mas se juntar tudo, não chega perto do que os pequenos ao longo... Eu tenho até os dados, Evandro. A cada 100 empresas, isso eu tenho o dado recente, inclusive, 85 das 100 são pequenas e microempresas no Brasil. E dessas, a maior geração de empregos, mais de 80%, quase 90%,
vem da pequena e microempresa. Dessas De toda a geração. De toda a geração de emprego no Brasil. De toda a geração de emprego no Brasil. É um E o significativo. que detalhe interessante, são as que mais pagam impostos. São as mais... por que acontece? Deveria ser o contrário. Tem um capítulo na Constituição, que é o artigo 179, fala do favorecimento à pequena e microempresa. Isso deveria ser uma política de Estado. Só que você vai estudar dessa forma... entra, por exemplo, numa sugestão, que eu já fiz isso algumas vezes, se tem alguma sugestão para melhorar. Secretaria da Pequena e Microempresa do Governo Federal. Tem status de ministério. É o ministério, é o status de ministério. Exato. Né? Entra lá, vê se tem alguma notícia, alguma coisa, algum favorecimento. Nenhum. É um site praticamente em branco. Tem uma dúzia de coisinhas, ele não fala de legislação, não fala nada, nenhum favorecimento, não fala nada. Nada que tenha sido feito. Nada, no site da própria secretaria. Governo do Estado, então, pior ainda, todos os estados. Na realidade, os estados conseguiram quebrar o Simples, que é uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas compram na loja, as pessoas não são obrigadas a conhecer os impostos que o lojista paga. É o que a gente está mostrando com o Evandro até aqui fora. Existe uma forma de cobrar o imposto que, na teoria, parece interessante, que chama-se substituição tributária. Que é o que o Evandro está falando. Exatamente, né? Mas você substitui, o que acontecia antes? Você vendia, como acontece no mundo inteiro, você vendia um produto e você, daquele produto que você vendia, você pagava o imposto sobre o produto da venda. Então, ICMS, a grande maioria do estado de São Paulo, 18%. Você vai chegar lá e vai pagar 18% em ICMS. Era mais ou menos essa conta, na venda. Aí você vai lá e pagava, tinha um prazo para você pagar aquele imposto. Mudou. Para evitar sonegação, o que eles fizeram? Não paga-se na venda, paga-se na compra. O fabricante paga. É mais fácil você fiscalizar o fornecedor do que o lojista final. Então você vai lá, a teoria é essa da questão, e você vai pagar. Mas quanto você sabe quanto que vai ser vendido o produto? Esse é o problema. Então eles criaram uma tabela, que você sabe que tabelas... Quando você cria uma tabela... com base no que a FIP o estipula. O Excel aceita tudo. Aceita tudo. E fizeram de uma forma que assim, quanto nós queremos faturar esse mês? Olha só. Então, dos 18, chega a 44. Paga antecipado. Você está brincando. E se quebrou o produto, se der algum problema, se furtaram, o problema é seu. Não é pela venda. Do comerciante? Porque do lojista, de quem comprou. A gente tem que entender que a nossa base tributária, ela foi criada na França. Nosso sistema era o TVA francês, que se espalhou pela Europa e é usado no mundo inteiro praticamente hoje. E nós espelhamos, em 67 nós trouxemos essa forma, de uma forma muito inteligente, inclusive, na época, a legislação tributária em 67 foi muito bem feita, e a gente foi distorcendo com o tempo, né? Como tudo que vai acontecendo, vai distorcendo. Aí virou um Frankenstein. Além de virar um Frankenstein, nos últimos 6, 7 anos, Evandro, por aí, da legislação tributária, ela acabou com o comércio. Essa inflação que vem é daí. Essa quantidade de impostos que você vê, faturaram não sei quantos trilhões de impostos. 320 bilhões. No Estado, porque a federação já está em trilhão. Tudo bem, como é que muda isso, Evandro? Como é que o país em crise, se diz em crise, porque minha loja vende menos, a sua deve estar vendendo também. Sim, claro. Como é que bate recorde de arrecadação? É dessa forma. Porque nós vivemos num estado arrecadatório. E essa tabela vem sempre, vem, Augusto. E respeite. Não adianta eu chegar, por exemplo, se eu chegar e colocar, olha, eu vou vender esse óculos. Eu já entendi o problema. Eu chegar, vou colocar R$50. Com uma margem pequena, eu comprei por 50, vou vender a 60. O governo fala, não, você tem que vender a 100. Mas eu não quero vender a 100. Eu vendo bem a 60. Mas eu vou te tributar por 100. Você vai pagar por 100. Você pode vender por menos. Como é que muda isso, Evandro? Então, qual é a ação que a federação está fazendo para tentar reverter essa situação? Vamos lá. A federação criou a caravana do movimento lojista contra a substituição tributária. João, não deu tempo da gente conversar ali. Assim. E com a caravana nós montamos um ônibus, fomos para a rua colher assinatura, um total de 120 mil assinaturas, para acabar com a substituição tributária para quem está no Simples. Porque quem sofre mais é quem está no Simples. Claro. Porque quem está no lucro real, né? Ou no lucro... Consegue abater. Resumido, presumido, ele consegue abater isso. Na verdade, o Simples também conseguiria abater. Né? A lei diz. Só que, assim, quem está no Simples emite uma alíquota no fim do mês para pagar o imposto. Então, o contador, ele cobra menos, porque é uma alíquota, uma guia. Ele vê lá quando você faturou, emite a guia, você vai no banco, paga e acabou. Aí você fala para ele assim, agora eu quero recolher toda a substituição tributária que eu paguei ao longo do mês. Ele fala, perfeitamente, então você vai pagar R$ 2.500 de assessoria para eu levantar. O pequeno lojista recolheria R$ 2.000
da submissão tributária, deixa lá, ele paga a guia e acabou. Agora, o problema maior da submissão tributária é o quê? Você paga o imposto 2 vezes, porque você paga na origem quando você compra o produto, como o João explicou. Aí estipulou lá, vamos supor R$100 que você pagou no produto, o governo, a FIP, ela acha que você vai ter 50 de lucro, ela te taxa o ICMS sobre os 50 de lucro. Então você repassa isso para o preço do produto, né? Então você vendeu lá, sei lá, para fazer conta, R$100 do produto, 50 do lucro estimado pela FIP e foi R$10 de imposto. Você vai vender por 160. Os 100 que você pagou, os chamados 50 de lucro e os 10 de imposto. Quando você emite a sua nota do Simples de 160, o governo te cobra o ICMS sobre os 160. Então você pagou imposto sobre o imposto. Ninguém chama o bis in idem. Exato. E ninguém falou nada até hoje. Não, já foi. Você pega você lê os acórdãos. Não, você chama os acórdãos, você vê os acórdãos, você nota claramente. Acórdão de ações na de que justiça. já chegaram for entrar na justiça. Chega no Estado. Tem vários. Não, todo mundo perdeu. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Inclusive foi assim. É no Supremo que chega? Não, não chega. Não chega lá. Mas aí Desculpa, por causa da federação. Eu ia falar da federação ou da súmula vinculante? Tem a ver, não? Não. Que decidiu aqui, aí não vai pra lá? Não, mas não é só isso. É que eu queria dar uma de não, é que súmula vinculante, mas... Não, mas então, um dos motivos que o meu TCC é justamente, o Evandro nem sabe nem qual é para ele, é do favorecimento constitucional à pequena e microempresa. Então tem que estudar toda essa parte. Mas ninguém ganhou nada, só tomou pau do governo. Aliás, da justiça. Então, teve 2 leis que estavam tramitando. Uma no Congresso e uma no Senado, que falava, inclusive, foi o próprio AFIF quem tomou a frente disso, o tal do Super Simples, né? E um dos itens era a submissão tributária. Eu estive lá acompanhando a votação, fui representando a nossa federação. Passou, só que o que ela prevê? Hoje, o governo do Estado, como o João falou, ele acorda e diz assim, hoje eu vou colocar caneta na submissão tributária. Pum! Todo mundo que compra caneta passa a pagar a submissão tributária. Amanhã ele acorda e fala assim, eu vou pôr relógio na submissão tributária. Pum, no dia seguinte... eu quero, hein? E do jeito que eu quiser. Então, essa lei, ela diz assim, que para o governo do Estado incluir produtos na cesta de submissão tributária, ela precisa agora de uma autorização do Conselho Federal. Só que ela só entra em vigor a partir de 2016. Ponto. Já vamos tomar pau. Isso. No Senado foi aprovada uma outra lei que restringe o número... restringe a quantidade de produtos. Então, ele estabelece quais são os produtos que vão estar na cesta de submissão tributária a partir de 2016. Agora, para quem não sabe, água, a garrafa de água que você compra na loja tem submissão tributária. O remédio tem submissão tributária. A gasolina tem submissão tributária. Sim, senhor. Tem submissão tributária. Então, mesmo eles fazendo essas restrições, a partir de 2016... você tem uma gama muito grande de produtos. Por isso que a federação tomou a iniciativa, a Federação das Câmaras de Agentes Lojistas, tomou a iniciativa de fazer a caravana do movimento lojista para recolher assinaturas. São 120 mil assinaturas para transformar em lei, né, o fim da submissão tributária para quem está no Simples. Tá. Quantas assinaturas precisa? 120 mil. Não, 120 mil? Porque é pelo número do... porque a submissão tributária ela é do Estado, né? O Estado é que cobra. Ok. Né? Os estados têm, mas nesse caso é para São Paulo, né? Isso já foi feito em Santa Catarina, já foi feito no Acre, conseguiram reduzir, né? Mas a nossa proposta é diferente, nós queremos excluir quem está no Simples. Como o João falou, o Simples agora tem que mudar para complicado, só que né? não entendi uma coisa, desculpa a minha ignorância. Quem muda é o Estado ou é o governo federal? É o Estado. Ah, tá. É lei instituída pelo Estado. Na realidade, o grande falha, até que eu ia chegar naquela questão, que na Europa, por exemplo, que é esse TVA, que foi o imposto criado na França, e que desonerou a carga tributária, que evitou ter o imposto sobre imposto, justamente no final dos anos 50, começo dos anos 60, foi trazido para o Brasil em 67, de uma forma bem feita, mas realmente. Não podia copiar dos americanos, que é mais fácil? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, porra, lá tu compra a caneta, mas é isso. É $1, em alguns estados é mas 6, outros é 6,5. Mas aqui não é. Então, mas aqui o que acontece? Mudaram o negócio? Na Europa, hoje com o euro, você é obrigado a ter o mesmo IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o usado hoje na Europa. Ou aquele tax em inglês, que na Inglaterra que se usa. É a mesma coisa. É para desonerar a produção e você tem essa questão toda de reduzir a carga tributária.
e você usa o mesmo. No Brasil, virou essa guerra fiscal. Cada estado fez de uma forma e todos querem arrecadar cada vez mais. Mas sabe por quê? Eu tava Pra você ter uma ideia, só para complicar a coisa, Augusto. 320 bilhões de arrecadação de impostos. Eu vi isso no domingo, o Gilberto Kassab falando no Canal Livre. Do estado de São Paulo. Assim, de 320 bilhões que arrecadou o estado de São Paulo, só 42% ficou foi pra 30%. Então, só ficou 30 milhões. É isso aí. 290 foi para o governo federal. Não, mas São Paulo responde por 47% de toda a arrecadação do Brasil. Do Brasil. E então você começa a pegar, cada estado fez uma regrinha diferente. Eu me lembro desse negócio. Começou com Minas Gerais. E aí foi espalhando. Você sabe diminuiu ali, alguns estados facilitaram, né? Pioraram. Para a indústria, algumas coisas melhoraram porque é de outra forma. Mas para o comércio, piorou de ponta a ponta. Agora só para terminar uma questão, Augusto, importante. Você imagina uma indústria, você tem uma indústria em qualquer lugar do país. Vamos supor no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, também no Rio Grande do Sul. Você tem que ter ali alguns funcionários, que entendam 27 legislações estaduais. Com as suas alterações, né? Com as suas alterações. Sabe quantas regras de tributário hoje, por dia, falando por dia, você tem novas no Brasil? Por dia. 40. Tinha antigamente aquele IOB, né? Não sei se ainda existe. Deve ter quebrado a empresa, né? Porque o cara mandava as informações, Instituto, quando mudava a lei, ele mandava. Tinha uns caras que tinham até umas pastinhas. Informações objetivas. Tinha lá uma pastinha, mas como muda tanto, por dia. Quebrou a empresa, o cara não consegue atualizar. E o pequeno comerciante fica refém. Eu acho que até também dos contabilistas, né? Porque há uma disputa de mercado também nessa área dos contabilistas, cada vez mais os valores menores, não é? E é o que você falou, se você precisar de um serviço extra, o contabilista vai te cobrar um valor e o pequeno lojista não tem como assumir. Mas a questão principal, que é o mais injusto nessa conta, é que quando você recolhe o imposto antecipado, você perde poder de compra. Lógico. Então um pequeno lojista vai disputar, por exemplo, com o Carrefour, não vai conseguir nunca, porque a quantidade que ele compra é menor. Então de cada produto que ele compra, que tem a substituição tributária e estoca, né, porque o governo não corre risco. Você comprou 100 produtos para vender, você já recolheu o imposto sobre os 100. Só que esses 100 produtos, em cada produto que está na sua prateleira, tem um imposto ali estocado junto com o produto. Você não vendeu ainda. Se você vendeu, se você não vendeu, o problema é seu. O governo já recebeu dele. Como ele falou, se quebrou, se amassou, se estragou, você já recolheu o produto, o imposto sobre o produto. Então, o mais perverso é que ele tira a competitividade dos pequenos. O pequeno já sofre porque ele não consegue comprar como o grande. Então, aquele valor que ele teria para adquirir mais produtos, para comprar mais barato, ele é obrigado a empatar no imposto, né, porque ele não vendeu ainda, ele empatou na compra, e ele perde poder de compra para poder disputar o mercado com os grandes. A bateria está nessa cesta? Olha, quase todos os produtos estão. São muito, eu não sei te dizer nem quais não estão. É mais fácil. É mais fácil dizer que os que não estão. Tá tudo, quase todos estão. Tá pra gente tudo. Eu só não entendi, eu não sabia disso. Eu não tenho loja, eu não sabia disso. Quer dizer, eu vou lá, o cara tem uma fábrica de caneta. Eu vou lá e compro 1.000 canetas. Aí eu já tenho que pagar o imposto das 1.000 canetas. Quando você compra dele, se você for lojista, você tem o preço aberto ali, né? Você sabe qual é o custo da caneta e qual é o imposto que você vai pagar. Você que é o consumidor, que você vai na loja, você compra, você não sabe que está embutido ali. Só que tem um detalhe, e para nós lojistas, né, parece que nós somos os vilões, né? Que a gente quer cobrar mais caro, quer ganhar mais, Só que ele não sabe, o cidadão comum, e também não tem obrigação de saber disso, ele não sabe a quantidade de imposto que tem por trás daquilo. E toda loja, ela é particular, ela tem que ter lucro. Né? Não, e o segredo do comércio é comprar e vender, Exatamente, saber comprar. Né? E hoje em dia a coisa não é bem assim. Então mudou. Houve uma distorção muito grande. Então essa inflação que nós vemos, os índices dando, a inflação aumentou no Brasil, tudo está tão caro. A gente não vê. Material de construção tem substituição tributária. Então você tem tudo na realidade, substituição tributária. Então você vai comprar um apartamento, você está comprando um monte de substituição tributária. Você está comprando 1 quilo de substituição tributária. Na realidade, assim, você não está comprando um apartamento, você está comprando uma boa parte de impostos, além dos que já tinham antes, os outros impostos que são diretos e indiretos. São muitas coisas. Você não imagina, Augusto, o que tem e que aumentou na cadeia produtiva. Isso foi de ponta a ponta.
Então, o comércio teve grandes problemas, está tendo grandes problemas. Tem lojista que não sabe calcular, que é muito comum, aliás, a grande maioria não sabe. Eles têm contadores que não sabem. É complexo a conta. Tem uma tabela, você tem que saber calcular em relação ao IPI, em que estado que está vindo, tem a diferença de alíquota. É um caos. É coisa assim. BO. É um BO. O cara não tem que ter uma loja, o cara tem que ter uma contabilidade. Augusto, eu fui fazer direito, minha preocupação no direito é essa. Olha aí. São 5 anos estudando isso e você chega à conclusão que ninguém sabe. Eu cheguei para um cara que é um dos maiores especialistas nisso, falei, tá bom, deixa eu te perguntar. O cara trabalha na fazenda do estado. O cara é um dos maiores especialistas. Falei, bem, cara, tô uma dúvida disso aqui. Ele falou, você e todo mundo, ninguém sabe isso. Mas você sabe o que me lembra? Há uns 5 anos atrás, teve um conhecido meu, o Liodoro de Mello, o Léo, e o Liodoro foi para Minas e se formou lá em Petróleo e Gás, na Universidade de... não me lembro agora, uma cidade próxima a Belo Horizonte que se especializou em petróleo e gás lá. Apesar de não ter de pré-sal, da área de pré-sal. Apesar de não ter mar. Pois é. É uma coisa curiosa. Mas por quê? Porque o cara que estava no Rio prestando assessoria para a Petrobras era de Minas. Aí levou o know-how do... Para lá. E eu não me lembro agora o nome da cidade. E esse cara teve há uns 5, 6 anos atrás aqui, dizendo para todo mundo, ele foi na Unisantos, trouxe um professor Rios, pode entrar no Google, professor Rios da Unicamp, é o maior especialista em petróleo e gás no Brasil. E esse cara disse assim, olha, estão vendendo uma imagem aí que não existe. Petróleo e gás, o pré-sal é um engodo. Oh, imagina, a Petrobras comprando terreno, nego fazendo curso, aquela puta confusão. Vem um camarada e diz isso aí é tudo mentira, quase mataram ele. E uma das questões é que não se sabia interpretar a lei do royalty. E o cara disse isso. Não sabe. Falou, olha, não tem ninguém, nenhum município do Brasil que vá conseguir pegar a lei e consiga interpretar quanto o município tem de direito real. Da participação Quer dele. dizer, eu não entendo, o pessoal às vezes lá, nós já falamos aqui, né, das leis esdrúxulas, vamos falar daqui a pouco sobre mais, mas eu não entendo, tem tanta assessoria contábil, técnica, jurídica em Brasília, na Assembleia Legislativa, os caras não conseguem arredondar isso, Evandro? Não, porque tem nem para tudo. Eles conseguem, o problema é o seguinte, eu fui visitar um distribuidor, um grande distribuidor de material escolar, essas coisas. E ele me falou me deu um dado que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ele disse o seguinte, eu tenho no meu corpo de contabilistas aqui, porque ele recolhe a subvenção tributária, eu tenho 11 funcionários trabalhando para o governo. Só para isso. Porque ele tem que arrecadar tudo isso e entregar para o governo, né? Porque a subvenção tributária, ele substitui o ente arrecadador. Em vez de eu pagar direto para o governo, eu pago para o distribuidor ou para o fabricante é quem paga para o governo. Eu tenho 11 pessoas fazendo meu levantamento de subvenção tributária. E eu tenho 5 vendedores na rua. Quer dizer, ele tem mais gente interna para justificar o que ele está vendendo do que as pessoas que estão na rua vendendo para ele. Os caras complicam. Então, eu vou dar um dado da Gerdau, aliás, o... Amigo da Dilma. Que está lá no conselho. Eles brigaram. Um dos motivos foi uma relação tributária, pelo que eu sei. O que acontece? A Gerdau, como exemplo, tá? É uma empresa que tem no Chile, tem no Canadá e tem no Brasil. Para tantas vergalhões fabricados pela Gerdau, lá tem um número X, eles têm 100 pessoas para cuidar da parte tributária aqui no Brasil. Para tantos vergalhões, 100 pessoas. No Chile, para o mesmo número de vergalhões, ele tem 3 pessoas. Passa de 100 para 3. Porque ele tem que pensar em cada estado do Brasil, são 27 estados, ele tem que pensar em cada um como é que funciona. Fora o resto. Fora a parte de união, fora o resto. E no Canadá? Meia pessoa para cada mesma quantidade de vergalhões fabricados. Esse custo é o custo Brasil. Então fala custo Brasil, é o salário. Não é o salário. O custo Brasil é essa complicação. Além do imposto ser alto, não é só alto o imposto, ele é difícil de pagar. Quem tinha carro, e nós 3 aqui tivemos talvez carro nos anos 80, comecinho dos 90, para você pagar
Eu era falido, eu não tinha carro. Não, mas você sabia que para pagar IPVA você tinha que chamar o despachante. Não, foi depois, né, Roberto? Você sabe que naquela época... tava quase quebrando. Então, você sabe que naquela época você tinha que contratar um despachante, cada vez que você passa para pagar o licenciamento, o IPVA, tinha um monte de tabela, o cara ia lá, via até o carro, não sei o que, fazer não sei o que, levava um papel, levava outro, levava não sei o que, para você pagar o IPVA ou o licenciamento. Hoje, você vai no banco, o número do Renavan, você vai e paga. Paga no caixa, na boca do caixa. Mas então não está bem assim, tem muita coisa que o governo dificulta. Não, mas é o que dificulta. É? Colocar na internet, facilitar a vida da gente. Nós vamos fazer assim, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu não pago substituição tributária, mas pago condomínio, viu, João? Você paga substituição tributária? Você paga muito. Eu pago indiretamente. Exatamente. Olha, quando eu vou no... É qualquer verdade. coisa que você comprar, você paga. Olha a ignorância do apresentador. Todos nós pagamos quando compramos um produto. E muito. Que eu acho que a lei... Caiu em desuso, acabou tendo alteração. Aquela lei do cupom com o valor do imposto... Ela tá vigente. Tenta fazer. Mas tenta descobrir o que você paga ali. Mas que o governo mandou tirar, porque o cara pagava o negócio, não, vem um carimbinho agora. Vinha o papel, aí aparecia lá, o produto custou R$40, R$25 imposto. O cara ficava... Não, tá vigente. É tão sem vergonha que vem escrito assim, ó, valor aproximado do imposto. Exato. Que ninguém sabe calcular. Aí você coloca qualquer um, ninguém sabe calcular. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo aqui no Ação e Reação, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Lembrando que a Ozan inaugurou um ambiente, um velório muito bem montado na Praia Grande. Faltava, os moradores da Praia Grande sentiam a necessidade de um ambiente mais melhor acabado, né? Porque, afinal de contas, é o momento que você está se despedindo daquele ente. Você precisa ter um pouco mais de serenidade, tranquilidade, e a Praia Grande não tinha um espaço adequado. E agora a Ozan inaugurou. Um abraço especial, meus amigos da Ozan. Também quero lembrar dos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. Hoje eu estava conversando com o Nelson falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Falou assim, olha, esses caras que estão presos aí no mensalão nunca trabalharam, né? A maioria são políticos e tal, aquela coisa, os caras do mensalão, né? E eles devem estar enfrentando dificuldade, porque eles têm que trabalhar para diminuir a pena.
Fazem. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar os cursos na área de offshore e também cursos específicos de movimentação de carga no navio, o que é uma novidade, né? Se você quer entrar na área da estiva, por exemplo, você precisa ter os cursos do Incatep. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós falamos na semana passada, e ontem eu reprisei o programa porque fui acompanhar o meu pai lá na cirurgia, então eu não fiz o programa ontem. Mas o Antônio Espósito, que é aposentado, ele assistiu à reprise que nós tivemos ontem, onde trouxemos o meu amigo Miguel Escandon e falamos muito dos problemas da falta d'água. E eu achei importante ler aqui a colocação entre várias, mas específica do Espósito, onde ele diz: Augusto, gostaria que fosse discutido com seus convidados se não é a Câmara Municipal que faz leis da construção civil na cidade de Santos. Então seria ou deveria ser levado aos vereadores para que fosse discutida a implantação de caixas d'água de captação da água da chuva, como atualmente acontece na necessidade de garagens para veículos em qualquer construção atual. E mais uma, escutei dizer que há restrição por parte da Sabesp com relação a esse tipo de captação. Como pode isso? Olha, que existe, a Sabesp não quer que você faça reuso da água, porque ela perde dinheiro. Ela não deixa você nem por aquele equipamento que para tirar o ar, imagina o reuso. Isso é verdade. A Sabesp ela dificulta, apesar de ser a quem mais desperdiça, quase 30% da água distribuída pela Sabesp é desperdiçada, a Sabesp é contra o reuso. Quanto à Câmara Municipal, é verdade, a Câmara deveria se movimentar criando uma lei que obrigasse aos prédios serem mais sustentáveis, né? Com, por exemplo, usando a água da chuva. Alguns prédios de forma com uma iniciativa própria fazem isso, mas não são todos, porque tem que, inclusive, essa água poderia ser para os vasos sanitários. Então tem que ter uma tubulação própria e as construtoras não querem muito gastar dinheiro. E aí vai um apelo, eu tenho amigos lá na Câmara, né? Vou até deixar aqui uma sugestão para minha esposa, Fernanda Vanucci, quem sabe apresentar um projeto como esse, mas lembrar aos vereadores, ao Douglas Gonçalves, ao meu amigo Serginho Santana, que às vezes eles criam algumas leis que dificultam demais o lojista, o consumidor, como por exemplo o Douglas agora, a lei que aprovou a utilização dos estabelecimentos... O sachê de álcool. O sachê de álcool. Então, o restaurante Boqueirão Express Grill, apesar de ter aquelas bisnaguinhas de álcool em gel em todo lugar, vai ter que distribuir o sachêzinho. Eu achei meio... Douglas, exagerou, né? Exagerou porque, primeiro, que o álcool não é a melhor forma de você limpar a mão. É verdade. Tem uma tabela que os sanitaristas... Os médicos dizem que tem que lavar a mão. É a última da tabela, realmente. Lógico, se você não tiver opção, usa o álcool, que é melhor do que nada. Mas é lavar a mão, realmente. Mas, por exemplo, no restaurante Boqueirão Express Grill, tem uma pia do lado de fora, no salão do estabelecimento, onde você lava a mão, o cara chega... Como se você vai em qualquer lugar, você lava a mão, não é verdade? Claro. Você veio da rua, entra em casa, eu lavo a mão, né? Tudo isso, Augusto, só encarece. Só encarece. Não melhora nada e só encarece. Porque vai ter que pôr no preço, né? E por fim, quem paga a conta é o comerciante e quem passa para o consumidor. Mas, Evandro, você tem muitos lojistas que reclamam de vários outros segmentos que reclamam dessas leizinhas, pegadinha do malandro? Olha, não só essas leis, eu falo, chega uma hora que a coisa fica inviável. Você manter a porta aberta é inviável. Seja pelos impostos, seja por essas leis. Né, se você fizer tudo que eles mandam fazer, você não trabalha. Seja fazendo recolhimento de imposto, seja se adequando a essas leis que são criadas. O que isso acrescenta?
Você não consegue trabalhar no seu próprio negócio. Não. Você acaba tendo que trabalhar para o governo de formas indiretas. Exatamente. E você não melhora em nada para o consumidor final. É esse que é o grande problema. Você fala assim, olha, vai melhorar alguma coisa? Não vai. Cria-se uma série de barreiras, leis, na minha opinião, completamente inúteis e prejudiciais. Além de inúteis, elas são úteis para ser prejudicial. Quer dizer, você encontra de um restaurante, criou de uma forma como se ali fosse um lugar do outro mundo. Mas não é só um restaurante. Não, o restaurante é o pior. O Ademir Pestana, que é vereador e é presidente da Beneficência Portuguesa, no dia que estávamos falando dessa lei e de outras, ele fez um alerta. Ele falou, daqui a pouco nós vamos ter que pegar uma parede para virar um quadro não dá. A quantidade de placas que tem exatamente. Que ter. Ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, Pega não aqui pode de Santos, você tem que ter um posto de gasolina, então, a quantidade de placa no posto de gasolina, absurdo. São mais de 20 placas obrigatórias. E agora tem um municipal também obrigando você a colocar o que vale mais a pena. E ó, você está falando em placa? Bota a placa. Como se a placa fosse interferir, não é verdade? Ninguém nem lê a placa. Ninguém nem lê a placa. Não adianta. Eu sempre falo, tem a tal da placa no elevador, não entre no mesmo se ele não estiver parado. Se o mesmo e o que morre de nego, que porra, o cara abriu lá, não viu, tava escuro, o elevador... Na Praia Grande, impressionante, todo ano morre um ou dois que caíram lá, que não viram a placa. Ontem, um motociclista... Nem vou chamar de motociclista, né? Porque o cara é um idiota. O cara numa rua lá com essa mudança do trânsito em São Vicente, ele estava numa rua lá e filmaram, até que passou no jornal da Tribuna Primeira Edição, a porrada que ele deu num outro carro lá. E tinha umas baita placa de pare. Uma placa boa de pare. E o cara não parou. Lembrando que mais de 70%, quase 80% do que é pago de seguro de acidentes é pago para motociclista, viu? Sem dúvida alguma, né? Claro. Mais de 80%. E hoje, eu falei isso na segunda-feira, eu vou repetir. Se você for na Santa Casa, dos 50 internados que estão lá na área de trauma, 45 é acidente de moto. Então, você falou de Santa Casa, é tudo SUS. Nós estamos falando aqui dessa substituição tributária. Além desse problema de substituição tributária, a gente está pagando uma outra conta, que é a falta, porque se o cara não tem cuidado com a vida dele, não somos nós que temos que ter, não é verdade? Qualquer hora você pergunta para alguém da Santa Casa, quanto se paga a substituição tributária desses produtos que elas usam, e vê o custo que está médico. O remédio tem. Tudo paga. Remédio tem. Aliás, o remédio é uma coisa muito mais paga complexa. Mais que de animal. Não, é muito mais complexa, que é o seguinte. O governo federal recentemente fez uma redução do preço do imposto para remédios de uso contínuo, né? Diabetes, pressão alta. São coisas que se o cara não tomar, ele morre, né? Então, fez uma redução para 2%. Então, o remédio custava R$220, que é um absurdo, e eles estão pagando 160, que continua sendo um absurdo, mas é melhor do que pagar 120. Eles estão vendendo mais porque reduziu o preço. Só que o governo do estado não reduziu 1 centavo do ICMS sobre esse produto. Cobra lá 18% sobre o produto. Isso está, inclusive, em matéria. Você entra lá na Globo, globo.com, bota lá isenção da carga tributária para remédios e vai passar lá a matéria que foi feita. Então, o governo do estado não se deu o trabalho de dizer, bom, já que o governo federal reduziu, eu vou reduzir também. Então a carga tributária no estado de São Paulo para remédios... Não, é a mesma, não mudou nada. Só o governo federal que fez. E a gente reclama, porque tem muitos impostos, tem inclusive os federais, né, que nós nem comentamos tudo isso ainda, mas o nosso problema, o problema do lojista hoje, está no Estado. O Estado está terrível. Ele não está no governo federal. Em qualquer lugar do Brasil. O governo federal consegue tá ainda fazer algumas ações. O governo do Estado não faz nada. Ele só joga a conta. Tudo que nós estamos falando, essas leis esdrúxulas que são colocadas, você pegar, por exemplo, essa aqui que o João falou sobre colocar o imposto lá na notinha. Quem é que lê esse imposto, pelo amor de Deus? Do jeito que sai a notinha, o cara... Não, dá trabalho pra você calcular. Agora, o cara do jeito que vê a notinha, ele joga fora. Eu não consigo ler. Ninguém lê isso aí. Aí assusta, né? Você fala assim, eu paguei tudo isso. Mas o que eu fiquei sabendo é que o governo viu ali um marketing negativo, porque o cara pagava o negócio 50 mangos, pegava a notinha, tava lá 35 imposto, o cara, porra, mas então custa 15? É muito mais do que a gente imagina. Só te comentar uma coisa, Augusto, desculpa. Da Sabesp, ela era realmente contra essa questão. Hoje mudou. Mudou? Mudou. Esses últimos tempos teve que mudar, né?
Realmente ela continua gastando muito. Mudou esse ano que não mudou esse ano, mudou esse ano. Absurdo, mudou, né? Esse ano, mas mudou. E eu acho uma coisa interessante, realmente. Devia ser uma obrigação a usar a água para o reuso, claro. Você usa no vaso sanitário uma água tratada. Mas você sabe o que nós estávamos falando aqui na semana passada, o programa reprisou ontem, que em Santos nós temos um lençol freático muito próximo, né, João? João que, além de advogado lojista, é construtor. Mas nós temos um lençol freático, então a maioria dos prédios tem que ter uma bomba para ficar tirando água, né? Não sei, em São Bernardo não deve ter isso, né? Não, acho que em alguns lugares eventualmente tem, né? Pode até ter, mas aqui é frequente, todo prédio tem que ter a bombinha, e aí você passa, às vezes, 5 horas, porque tem um horário, né? O final do dia, não me lembro agora exatamente, mas cada um liga lá o seu Zé da vida liga lá e solta aquela água. E você vê aquela água na calçada, e é uma água limpa. E aí o Miguel Scandon aqui chegou pra mim e falou assim, a água é limpa. Eu falei, mas como é que você sabe? Porque eu já bebi. É mentira? Não, falou isso. Eu falei, você já bebeu? Eu tive a pachorra de ir lá e beber a água que estava saindo. É uma água limpa. Então, por que não reusa essa água? Então, a conversa, né, teve esse aspecto. E ontem, conversando com o Alexandre, que trabalha lá no meu prédio, ele estava me contando um outro problema. Ele falou assim, Augusto, tem um outro assunto que muita gente não está abordando, que era bom o senhor comentar. Que os prédios, ele estava assistindo o programa, e quando eu cheguei ele me alertou para isso. A maioria, isso vale para todos os prédios, em todos os lugares, que tem aqueles filtros, né? Normalmente, como a água da Sabesp era ruim, o cara colocava aqueles filtros lá. Sim. E ele diz que a orientação dos fabricantes é que uma vez por semana você tem que fazer aquela retrolavagem. Né? Quer dizer, e tem que deixar 5 minutos fazendo e aquela retrolavagem, a água está saindo, que também poderia ser uma água para lavar a calçada, vaso sanitário, regar as plantas, porque não é uma água ruim. Então, na verdade, se estuda tanto para prejudicar todos nós, né? Não é só o comerciante, todo mundo sofre com isso, e soluções mais práticas é difícil. Agora, eu vejo, viu, Evandro, desculpe a minha franqueza, uma inércia das assembleias, das câmaras federais, que não conseguem avançar com esses temas. É porque cada segmento precisa ter o seu representante, tá certo? Então você tem, as igrejas evangélicas têm os seus, os sindicatos têm os seus, os comerciantes tinham que ter os seus, tá certo? Aí você tem uma discussão política muito intensa que é em relação aos candidatos locais. Todo mundo fala do candidato local, é legítimo. Em São Bernardo também tem esse papo? Todo lugar tem. Só que o candidato local, às vezes a impressão que eu tenho, ele se elege dizendo que vai trazer verba para a cidade, para a região. Sempre, né? Primeiro que não é só isso, né? Não é só o Estado que traz, o governo federal, né? As prefeituras, elas têm como ir buscar recurso, ela ter a iniciativa de buscar recurso nos programas que os governos oferecem, né? PAC, Companhia Limitada, mas todos falam de trazer verba. E quando ele traz a verba, e o governador aceita e manda, o prefeito fica feliz, todo mundo fica feliz, o governo vai e solta uma lei que vai, por exemplo, mexer com o imposto e fala para ele assim, olha, eu já mandei a verba, né? Agora você aprova. Sim. Ou você não me discuta isso daí, por favor. Toma lá da cá. Exatamente. Então, os segmentos têm que ter os seus representantes legitimamente instituídos para que possa, por exemplo, discutir a questão da substituição tributária. Porque a ação que nós estamos fazendo na federação contra a substituição tributária poderia ser feita por um deputado. Claro. Certo? Poderia ser proposto. Um deputado estadual. Exatamente, um deputado estadual. Que ele vai pelo menos falar ao governo, pelo amor de Deus, antes de você aplicar, vem conversar. Conversa com o segmento, conversa com a indústria, conversa com o comércio, que é quem vai, no final das contas, pagar. E isso se reflete diretamente para o consumidor. Tá certo? Claro. Dá muito trabalho para o lojista, mas o lojista repassa, o consumidor é que paga. E acha que é o lojista que está colocando o preço em cima. Então, tudo isso, e aí você falou, deu o recado aí para os vereadores, né? Precisa ouvir a população. Você precisa ir para a rua, você precisa ouvir. Olha, vai ser criada, por exemplo, essa lei, o negócio da Sabesp. Ouça primeiro. Como o imposto é indireto, as pessoas acham que não pagam. Exatamente. E é muito comum a pessoa ter essa questão. Quanto eu estou pagando? Até o propósito da lei de colocar na nota fiscal foi esse. Exato. Saber quanto você está pagando. Só que a dificuldade é tão grande, se fosse só o simples, o que complica é justamente a substituição tributária. Exato. O simples você colocaria na mesma hora e fácil. Acabou. Não tem problema nenhum.
O grande problema é você pegar dessa forma que está sendo usada e nós estamos chegando num ponto no país que se a gente não melhorar essa situação, nós vamos quebrar. Literalmente quebrar. Porque quando começar, nós estamos segurando a duras penas passar a eleição. Depois do dia 27, pode preparar aumento da água no estado, sem dúvida nenhuma. Pô. Que é isso? A Electro aumentou. Não, mas vai faz 2 semanas 47%. A conta de luz para quem mora em Vicente de Carvalho, vai ser muito mais, Augusto. Mongaguá, 47%. Vai ser muito mais, Augusto. Vai ser muito mais. Não, o dólar subiu ontem. A gasolina vai subir também. Prepare-se. Aliás, se eu fosse candidato a presidente da República, eu falava assim, olha, não me elejo, vai estar uma desgraça quando eu tiver pegar isso aqui. Isso eu não quero, né? Esse aqui eu não quero, mas acho que a cadeira é confortável lá, viu? Porque todo mundo fica brigando de uma forma para manter lá, quem tá não quer sair e quem não tá quer entrar. Não, e o pior, ontem eu estava vendo o Manteiga, não sei se vocês assistiram, ele estava falando da questão das fornecedoras de energia, e a menina perguntou, mas vai aumentar a luz? Ele falou, olha, é o seguinte... Em algum lugar tem que aumentar, nós vamos dividir, o governo vai subsidiar uma parte e outra parte vai para a tarifa. Que o governo subsidiar também quer dizer que você está pagando também. Não, você paga do mesmo jeito. Não, é ridículo, né? Quer dizer, e olha, eu lembro, quando começou essa história da falta de luz, eu falei para minha esposa, falei, isso aí vai sobrar. Claro. Né? Porque a minha mulher também tem um defeito grave, ela não apaga a luz. Não sei se você sofre com esse problema em casa, não? Eu sofro, mas dá boas discussões, eu vou apagando, né? Eu sou assim, eu falo que ela foi só na aula de acender, na de apagar ela não foi. Não foi, ela não foi, ela faltou na aula de acender. Mas, gente, problema são das mulheres? É melhor não falar isso. Não fala isso, Você também tem esse problema? Não, eu não tenho esse problema. Ele tem mais medo que a gente. Não, eu não tenho esse problema. Nada como ser sábio, né? O Evandro é sábio, eu não tenho esse problema. Não é das mulheres, não. Olha, minha sócia... Eu nunca vi uma pessoa, se ela deixar, ela apaga todas as luzes de tudo que tá lugar. É o contrário. Mas, gente, o problema da luz é mas ninguém tem falado do problema da água, pelo amor de Deus. Não tem, poxa, pelo amor de Deus, não tem água. Aqui nós não estamos sofrendo, mas vamos sofrer ainda. Você pegar, por exemplo, a luz, de uma certa forma, se ela faltar, você se vira, você acende uma vela. E se faltar água, você resolve como? Não tem como. Não tem jeito. Então ninguém tá falando da água, gente, acabou os reservatórios. Acabou a água. Acabou, não vai acabar. O reservatório está em 2% do volume morto, quer dizer, já era volume morto, era uma reserva. O volume não existia. Né? Exatamente. Na verdade, por que é volume morto? Porque não se conta com isso. Agora, é aquela água que não tem... Abaixo, ela está abaixo do nível. Eles inventaram o tal da reserva técnica. Exatamente. Alguém falou, puta, muda morto, passa para técnico, né? Não existe. E agora tem mais isso um que eles vão tirar. Não existe reserva técnica. Eles nunca imaginaram que iam precisar usar o volume morto. O volume morto é em qualquer lugar, qualquer pequena explicação de engenharia, você sabe que o volume morto é morto que ninguém conta. É morto. Você paga para tirar aquela água. Sim. Eles estão gastando 30 milhões energia elétrica para tirar aquela água. E agora inventaram a segunda camada do volume morto. Detalhe, o que se fala, eu não sei se é verdade, porque eu não estive em nenhuma cidade que está utilizando essa água. A qualidade da água que vem desse volume morto é muito questionada. Porque para você tratar, é uma água onde o sedimento todo está lá no fundo. Tá lá no fundo. Então, o tratamento por parte da Sabesp também é mais significativo. Lá no ABC, mas não tem racionamento lá no ABC? Nós não estamos tendo. Vai começar agora em São Caetano. Né? Mas racionamento? Vai começar um pouco de racionamento. Né? Rodízio, exatamente, né? Racionamento. E nós temos a Billings lá, né? Sim. Só que você olha a Billings, a parte tratada da parece parte... Tá cheia, né? Não, uma parte tá e a outra não. Onde se consome. Então, eu, Evandro, reputo isso ao governo do Estado. A culpa para mim é da Sabesp. Né? São Pedro não ajudou? Não ajudou e está atrapalhando. Mas onde estão as ligações entre as represas para uma socorrer a outra quando tem necessidade? Porque quando acaba a luz... Não investiu. Não investiu. Não investiu há muitos anos. E outro esse sistema de represas que eles usam, que é de terra, nos outros países você vai encontrar vários sistemas que são de concreto. Você sabe muito bem, se você resolver na tua casa fazer uma represa lá atrás, daqui a pouco ela esvazia. Sim. Mesmo que tenha uma captação, quem tem um sítiozinho, já fez isso em casa, sabe o que eu estou falando. Você vai ter lá um laguinho no seu sítio, se passa um tempo sem chover, começa a não ter aquela mina que estava abastecendo, esvazia. Sim. Por quê? Agora a piscina já não vai esvaziar. A terra vai chupar. E se chover agora, aquela terra vai chupar metade dessa chuva que vai cair. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. São 17 anos para recuperar, 17 anos.
para recuperar. Se chover direito, né? Se chover do jeito que precisava chover. Então, quer dizer, então eu acho que assim, faltou sim preparo da Sabesp para isso, faltou investimento, porque a Sabesp é economia mista, então alguém tem que ter lucro, né? Porque economia é mista. Então, faltou investimento necessário para fazer, porque energia elétrica, se você tem problema numa parte da rede, ela tem os canais que realimentam a partir de outras fontes. Agora, a água não, tinha que ter isso há muito tempo atrás. E eu vejo assim, as pessoas, acho que só quem está sofrendo com a falta d'água é que reclama. Você não vê nem na mídia, tá falando muito. Não é? O engraçado é que a Sabesp é o maior anúncio. A gente pode falar aqui, viu, Evandro, porque não tem problema nenhum, a gente não recebe nenhum tipo de censura. Mas as emissoras, elas são... aqui na Baixada, então é impressionante. Você pegar o mapa de mídia... tem emissora e jornal que recebeu em 2013 R$1 milhão da Sabesp, né? Em 2014 R$800 mil, é muito dinheiro. Então a Sabesp na Baixada ela conseguiu. E não é educativo, né, Augusto? Normalmente não é educativo. Não, é propaganda, é uma questão de propaganda. Só para começar a Sabesp rapidamente, o Evandro falou que ele não conhece dado, e você sabe bem. Nós passamos aqui, acho que quase um mês na Avenida da Praia, com vazamento da Sabesp, que ninguém resolvia, porque falavam que dependia de uma peça que vinha da Itália. Você sabe dessa história? Lógico, era o canalzinho lá, tem um canalzinho lá em frente à estação de tratamento da Sabesp, que o morador da frente, tinha um senhor lá que morava em frente, eu tô procurando o vídeo aqui, vai ficar para outro dia, mas o cara deu uma porrada lá em São Vicente, qual é o nome da rua? Na Rua Freitas Guimarães, inverteram a mão, né? Aí, você vai me permitir, você também, vendo 2 segundos para comentar, porque eu acho isso um absurdo. E a imprensa também precisa parar com isso. Aí, fizeram uma pressão lá, porque o camarada veio, houve a inversão de mão, né? Desde o último dia 15, eu estou lendo a matéria da Tribuna, eu queria mostrar o vídeo, que é realmente bastante explicativo. Mas, vamos lá, desde o último dia 15, por conta das obras do VLT, algumas vezes São Vicente tiveram o sentido de mão invertido temporariamente. Na Rua Freitas Guimarães, em uma semana, o número de acidentes aumentou consideravelmente no local, né? E aí teve tem um cruzamento lá, que agora não me lembro qual é o nome da outra rua, puxa, também não está aqui na matéria, mas, uma falha aqui, mas enfim, na Rua Freitas Guimarães, eu não vou achar agora, enfim, inverteu a mão. Aí veio o cara de moto à noite, numa rua, que eu acho que é a Freitas Guimarães, e passou no cruzamento. Você sabe qual é o nome? Qual é? Quintino Bocaiúva. Mudou lá, tal, enfim. E o cara veio de moto, e o cara que vinha, o carro que vinha na preferencial, tanto é que a moto pega no meio do cara. Esse cara deve estar com dor, porque dói pra cacete, deve ter uma porrada lá, merece, né? Porque ele vinha uns 200 por hora, o motociclista. Enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, tem umas puta placa lá, pare! Que eu não sabia, no Código de Trânsito quer dizer sinal vermelho, sabia disso? Pare é pare. Pare é pare. A placa é de pare. Você parar. Pare. Diminua. Não reduza, não é pare o carro. E o cara não respeitou. E aí foram lá, aí começa aquelas críticas, a prefeitura, fiscalizar, pintar e não sei o quê. E aí pegaram o agente falou, pô, mas nós estamos fazendo tudo que dá, mas caramba, o pessoal também tem que colaborar. Que é verdade. Aí pegaram o Raimundo, que é uma pessoa muito sensata, né? O secretário de Transporte, faz umas cagadas lá, mas é um cara sensato. E o Raimundo falou assim, não, eu vou colocar um agente, pô, já tem olha só, tem um agente das 7 da manhã às 8 da noite. E aí o Raimundo, na vontade de atender essa demanda, falou, não, se for o caso eu vou colocar de madrugada. Mais 2 agentes 24 horas. Mas veja, não vai mudar muito, porque se o cara vem na velocidade que essa moto vinha, mas nem que ele fique na frente, o cara vai parar. E é verdade, aí eu fiquei pensando, olha como o poder público, olha como a gente também é cruel, a gente, ou quem exige isso, olha como é cruel. Quer dizer, não era mais fácil orientar o motorista e o motociclista, respeitar um pouco mais a legislação, claro. Entender que está havendo ali uma interferência, os motoqueiros que cortam e vão para cá e vão para lá, será que não era melhor o cara ter um pouquinho mais de cuidado?
E olha, você quer fazer quer mudar isso aí um pouco? É muito simples. Vai na Santa Casa, filma lá um cara com o ombro deslocado. Nós falamos aqui ontem que eu levei minha sogra esses dias na Santa Casa e tinha um cara lá que tinha caído de moto com o ombro deslocado. Aí o rapaz falou assim, não, calma, que nós vamos... botar no lugar. Porra, é 2 caras puxando. Meu, mas é uma dor. Era só gravar isso e começar a fazer uma campanha educativa mostrando o cara com dor, né? A dor que dá. Você ia ver que a pessoa na moto ia pensar 2 vezes. João, desculpa, mas tá um desabafo. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Realmente elucida bastante. A gente sabe que tem alguém tentando batalhar para melhorar essa situação, porque as pessoas pagam uma quantidade de impostos brutal, e não tem opção de você ver diferente, porque a gente não sabe o que está pagando e quanto verdade. A gente está pagando. E pagando imposto sobre imposto, que é irregular, que é ilegal. É verdade. E bitributação. Muito obrigado. Evandro, muito obrigado. Gostaria que você deixasse palavras finais nessa sua visita à Baixada Santista. Tá, eu quero agradecer você, Augusto, agradecer o João por essa participação tão boa aqui, que elucidou bastante. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui. E pode ter certeza que tem alguém olhando, sim. Muito bom. Nós vamos fazer o encerramento do programa. Muito obrigado. Eu até estou brincando de fazer o encerramento do programa, porque semana passada eu trouxe um convidado que eu falei, bom, vamos fazer o encerramento do programa. Depois a pessoa lá fora me perguntou, eu pensei que você ia rezar. Não, eu só fiz assim. A você, muito obrigado. Uma ótima tarde, um excelente final de dia. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.